Na carta aos Hebreus, no capítulo 5, Jesus é aquele que aprendeu a obediência. No versículo 7 do capítulo 5, nós encontramos a seguinte palavra: Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa de sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A questão da obediência. Este é um princípio espiritual eterno. Veja que Jesus, como homem, como filho de Deus, ele aprendeu a obediência. O que Deus pede é obediência. E obedecer a Deus se tornou algo impossível para a raça humana. O homem desobedeceu a Deus no princípio. E esse princípio, nós todos nascemos com ele em nossos corações. O princípio da desobediência. Assim, para que o homem se tornasse obediente e fosse salvo, precisou que Deus desse o seu filho. E seu filho, na encarnação, se tornou um homem como nós, para que pudesse obedecer a Deus e assim todos que crescem nele, por meio dele, fossem salvos. Este é um tema ao qual nós devemos ter atenção máxima, a questão da obediência. Sair da doutrina de Cristo e do ensinamento dos apóstolos, que é por meio do Espírito Santo, é muito fácil. Nós podemos inventar deuses, podemos inventar igrejas, nós podemos inventar evangelhos diferentes. Veja os nossos dias. Quantas coisas há que não foram ensinadas por Jesus Cristo? Quantas coisas há nas igrejas que não foram ensinadas pelos apóstolos? Isto porque a desobediência está transformando e mudando aquilo que é a verdade. A palavra de Deus, Jesus Cristo e o ensinamento dos apóstolos. Notem que o muro da Nova Jerusalém tem como base o nome dos 12 apóstolos. Aqueles que, por meio do Espírito Santo, ensinaram o que devia ser a igreja, isto é, aquele povo que sairia do mundo e do pecado e entraria na obediência por meio de Jesus Cristo. Veja que, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Na realidade, para nós pecadores, obedecer é um sofrimento muito grande, porque a nossa carne, a direção da nossa mente, nossos sentimentos, nossas emoções foram afetadas pela desobediência a Deus de tal maneira que a única coisa que sabemos fazer é desobedecer a Deus. Portanto, para obedecermos a Deus, a nossa carne tem que ser violentada pela cruz. A cruz e a morte é a violência máxima contra a carne desobediente. Precisamos compreender o significado deste homem morto na cruz, deste inocente, deste cordeiro que nos foi dado para tirar o pecado. Exatamente o pecado que é a desobediência à palavra de Deus. Vamos notar que no capítulo 2 de Gênesis, antes que o pecado fosse introduzido, Deus deu a seguinte ordem. Assim que colocou o homem criado no jardim do Éden para cultivar e guardar. Deus disse assim no versículo 16 do capítulo 2 de Gênesis. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Assim é a vida espiritual. Nós podemos fazer as coisas, isto é, há muitas árvores no jardim para se comer, não havia necessidade de se comer do fruto da ciência do bem e do mal. Portanto, o homem, no princípio, tomou o caminho da desobediência, da ordem. Sim, se saímos de uma ordem, qual é o resultado? Desordem. E desordem é a natureza humana e a natureza do mundo sob o império de Satanás. Desordem porque o que ordena as coisas é a palavra de Deus. O que ordena as coisas é Jesus como luz. O que ordena as coisas é a doutrina dos apóstolos. Sem isto, o que resta é desordem. E o que há entre os cristãos hoje? Desordens. Desordens em relação à doutrina, a ensinamentos, e todos estão divididos, redivididos por causa da palavra humana, da vontade dos homens e das invenções da carne. Note que haviam muitas árvores e muitos frutos para se comer ali no jardim. E ao homem foi dado a ordem de cultivar e de guardar. Mas o desejo de fazer algo por si mesmo e em seu próprio nome, de acordo com seus próprios pensamentos, foi maior. E assim entraram pelo caminho da desobediência. Então Jesus, como filho, para que nós também fôssemos feitos filhos de Deus, aprendeu a obediência. Você está aprendendo a obedecer a Deus por meio de Jesus Cristo? Está aprendendo a tomar a cruz e a negar a si mesmo? Você é sincero e deseja conhecer este Deus vivo e verdadeiro, Pai de Jesus Cristo e nosso Pai? Pois isto é a vida eterna. João 17,3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que foi enviado. Portanto, não importa o que os homens digam, os que os homens falam, o que as pessoas religiosas pensam. O que importa são aqueles que estão aprendendo a obediência a Deus, o único e verdadeiro, por meio de Jesus Cristo. Não precisamos inventar cultos, nem maneiras de adoração. O que precisamos é de aprender a obediência. Louvado seja Jesus, o obediente. Ele sofreu e aprendeu. E nós também vamos sofrer para aprender. Assim, pela graça de Deus, em nome de Jesus Cristo, estamos no caminho e temos a vida eterna por meio daquele que é obediente. Jesus, o Cristo de Deus. Amém.